Bem-vindos a mais uma edição de Geekverso, o seu programa de novidades de opinião do universo geek. E hoje, galera, eu vou trazer para vocês uma resenha que não é fácil do novo filme que foi lançado no Netflix, Blonde, que conta a história da Marilyn Monroe, que é um filme que está gerando muita discussão e controvérsia porque ele não foi bem recebido nem pela crítica, nem pelo público. Mas será que estão exigindo demais do filme? O que é esse filme? Por que ele é tão diferente de tantos outros filmes da Marilyn Monroe que já foram lançados até agora? NoPin, o programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos, reduzindo a latência, o ms dos seus MMOs e agora também aumentando o seu FPS. Além de deixar você jogar jogos com IP-Block do mundo inteiro. Teste 7 dias gratuitamente e pague 30% mais barato. Link na descrição desse vídeo e use o cupom LORDMOS. Galera, a primeira coisa que vocês têm que saber é que esse não é um filme tradicional. Ele é um filme de diretor, é um filme conceitual. O que é um filme conceitual? É um filme que ele não segue as linhas tradicionais do cinema. Início, meio e fim, a jornada do herói, primeiros momentos você vai mostrar quem são os personagens, quem são os heróis, aí vai ter um conflito e no final vai ter a resolução daquele conflito. Ele não segue aquela linha tradicional dos filmes. É um filme muito mais conceitual, muito mais artístico. E logo de cara, ele não é um filme para todo... Logo de clara de ovo. Logo de cara, ele não é um filme para todo tipo de espectador. As pessoas não vão gostar do filme, não necessariamente pela produção do filme em si, pela ideia do filme, mas por não ser um tipo de filme que agrada a maioria do seu público, que é esse tipo de filme conceitual. Filme do Lars von Trier, filmes dinamarqueses, filmes iranianos, né? Esse tipo de filme. Mas o que é esse filme? O que ele traz pra gente? O filme ele é dirigido e ele é escrito pelo Andrew Dominik, que é um diretor neozelandês que começou dirigindo videoclipes, que fica evidente quando você assiste o filme a inspiração dos videoclipes. E na verdade, ele só tem 4 filmes no currículo, filmes mesmo, que é Chopper, que é um filme que recebeu vários prêmios lá na Nova Zelândia, na Austrália. Você tem O Assassino de Jesse James, pelo covarde Robert Ford, que é um ótimo filme, eu gosto pra caramba desse filme, que lançou ele realmente pro público de uma maneira geral. Depois ele Killing Them Softly, e tem Blonde, além dele ter dirigido algumas séries também. E tem o Blonde, que é o filme que a gente está falando. E o filme ele é inspirado num livro com o mesmo nome, da Jocelyn Carol Oates. E qual que é a ideia do livro e do filme? Ele não é uma biografia tradicional da Marilyn Monroe. É uma né, biografia ficcional. Como assim uma biografia? Biografia ficcional não é uma coisa contradizente, contraditória. Não é uma coisa contraditória? Uma biografia só que é ficcional. Qual que é a ideia do livro e do filme? Pegar situações da Marilyn Monroe que ela passou na sua vida e criar um ambiente ficcional, criar uma história ficcional a partir daquelas coisas que aconteceram. Deu para entender? Então, basicamente, ela pega... A Marilyn Monroe teve um caso com Kennedy, que foi o presidente norte-americano. Em vez de botar o que realmente aconteceu, onde eles se encontraram, como é que foi o encontro deles, não. Ela pega esse momento do que eles tiveram um caso e cria uma situação ficcional sobre aquilo, tá? E é por isso que é um filme difícil, é um filme complicado. Além disso, eles não necessariamente querem contar a história do que aconteceu com a Marilyn Monroe. Eles querem passar o que se passava na cabeça da Marilyn Monroe. Então, na verdade, nós não temos eventos, nós temos pensamentos. Então, a mesma situação. Na hora que mostra o encontro da Marilyn Monroe com Kennedy, em vez de mostrar o que aconteceu, como é que foi o diálogo deles, eles tentam focar no que a Marilyn poderia estar pensando naquele momento, que não tem como saber o que ela estava pensando. Basicamente, o que se passava na cabeça dela naquele momento e de todos os outros momentos do filme. E aí que ele fica meio que complicado. O filme, ele é um pouco confuso, mesmo para um filme conceitual, ele é confuso,
e ele é enrolado e ele também é muito lento, é muito demorado. Porque, na verdade, o que eles acabam fazendo é que o filme é como se fossem várias cenas completamente separadas das outras. É como se fossem vários videoclipes. E eu achei interessante que eu não sabia que esse diretor e roteirista, ele escreveu o roteiro do filme, eu não sabia que ele tinha trabalhado com videoclipes. Mas depois de saber, fica evidente. Porque, assim, visualmente, o filme é maravilhoso. Visualmente, o pessoal que faz o trabalho de fotografia fez um trabalho excepcional. Tem cena que é preto e branco, tem cena que é 4x3, que é aquela tela antiga, que é meio que quadrada, tem cena que é aberta. Eles fazem uma separação. Momento que ela tá pensando é preto e branco, momento que é real, é colorido. Eles fazem essa separação que quando você, no início, fica estranho. Mas na hora que você começa a perceber, agora eu entendi. Quando eles colocam a cena real, é uma coisa que acontece. Quando eles colocam a tela cheia 16:9, né? É aumento real. Quando eles colocam 3x4, é ela imaginando alguma coisa desse tipo. Aí fica bem legal. As cenas são muito bem trabalhadas, são muito bem construídas. O que você coloca na cena, a fotografia e a trilha sonora também, ela funciona muito bem nos momentos tensos, nos momento que o mundo olha para ela como se tivesse tudo normal, só que a cabeça dela tá completamente fora da casinha, ela tá passando por vários problemas aqui dentro, mas para fora tá passando normal. Então você tem aquela trilha sonora angustiante, sabe? Ela tá numa apresentação, ela tá falando com o público, toda feliz, mas você sabe que a cabeça dela tá totalmente a 1000 por hora e você tem aquela música angustiante por trás. Esses aspectos funcionam muito bem no filme. Agora, o que dá uma certa estranheza é porque ele separa o filme como se fossem vários videoclipes. Ele pega situações. Então, ele separa em cada situação, mais ou menos, que a Marilyn Monroe viveu ou deve ter vivido, porque é uma biografia ficcional. Então, como é que foi o início da carreira dela? Aí ele pega o início da carreira dela, mostra como situações que ela pode ter vivido e coloca naquele ponto do filme. Aí depois, ela teve um caso com o filho do Charlie Chaplin. Aí ele foca aqueles 10, 15 minutos, 20 minutos, como é que foi o caso com o filho do Charlie Chaplin. E aí depois ele sai de cena, ele não aparece mais, ele usa uma trilha sonora para aquele momento. Ele vai dividir o filme assim em momentos da Marilyn Monroe. Só que fica estranho e fica lento demais, porque não tem uma história coesa, sabe? Ele poderia trazer essa história, essa biografia ficcional, com um pouquinho mais de coesão entre as cenas, até para você entender o que aconteceu realmente com ela, o momento do início da sua carreira, em que momento ela começou a abusar das drogas, em que momento ela começou a perceber que estava com alguns problemas, que momento que a própria fama começou a incomodar ela. Você consegue tirar isso um pouco do filme, mas a maneira como ele escreveu o roteiro e a maneira como ele filmou realmente essa história, ficou confuso, ficou estranho para o espectador. E passa um pouco, fica chato em determinados momentos, e isso incomodou muito tanto os críticos quanto o público. É um dos poucos filmes que você tem que tanto os críticos quanto o público eles concordam com alguma coisa. Que hoje em dia, assim, quando o crítico fala bem, o público odeia. Quando o crítico odeia, o público adora, né? Nesse especificamente, eles tiveram uma certa concordância. Porque ele não é um filme feito para o público tradicional, e mesmo para os críticos, apesar de ter coisas bem legais, bem feitas, principalmente a fotografia, o visual do filme, essa parte do videoclipe, foi exatamente isso. É como se fosse vários videoclipes da Marilyn Monroe, fosse vários videoclipes dos momentos da vida dela. Só que o videoclipe é uma música, não é uma história. Alguns até podem ter uma história. O videoclipe é uma música. Ele não precisa ter uma história coerente. E quando você coloca vários videoclipes juntos, se você não tem uma linha traçando entre eles, e a linha ser apenas a Marilyn Monroe, não funcionou tão bem assim. A ideia foi interessante, a execução não foi boa. E aí a gente chega também na interpretação da Ana de Armas como a Blonde, como a Marilyn Monroe, esse ícone norte-americano. Para quem não conhece, muitos dos mais jovens também não devem conhecer, a Marilyn Monroe foi um dos maiores ícones, hoje também, ícones do cinema e sexuais da década 30, 40, da década de 40, 50,
não, 60, desculpa. Entre 50 e 60, ela foi um dos maiores ícones sexuais do mundo, dos Estados Unidos. Ela era o desejo de todos os homens norte-americanos, né? E ela foi muito conhecida, até por ela ter morrido jovem. Isso acabou criando aumentou o seu status como um ícone do cinema norte-americano. Vários livros falando sobre a história dela. Ela ter tido um caso com o presidente norte-americano, ainda mais sendo o Kennedy, né, que é um outro presidente icônico norte-americano. Isso aumentou ainda mais. Então ela é muito conhecida, tem vários filmes, várias séries e tudo mais. A interpretação da Ana de Armas, né? A interpretação é uma coisa difícil de você analisar. Porque a interpretação dela claramente está acima do tom. Como assim está acima do tom? Quando você quer fazer uma interpretação, quando você vai fazer um filme, você tem que criar uma conexão entre o espectador e o que você está interpretando. Você tem que sentir que aquele personagem ele é real. Ele pode ser um super-herói, e tem gente que não entende isso. O cara pode ser um super-herói, mas a conexão que você tem que ser com aquele super-herói não é por ele ser forte, porque nós não somos fortes como super-herói. Você tem que sentir que ele é humano, que ele é um ser humano. Ou, em outros aspectos, o cara não é humano, o cara é um Klingon. Você tem que sentir que ele é um Klingon. Então você estabelece o que é um Klingon. Um Klingon é isso, isso e isso. O cara tem que interpretar em cima das regras do que é um Klingon para você entender o que é um Klingon. Beleza? Então, isso é uma interpretação no tom, que você é um ser humano e a pessoa está interpretando. No caso, quando se interpreta um personagem real, você tem que passar para o público que aquela pessoa não é mais a Ana de Armas, ela é a Marilyn Monroe. Ele está interpretando a Marilyn Monroe, que ela não está mais interpretando, ela é a Marilyn Monroe. Só que como o filme é um filme conceitual, é um filme que exagera em vários momentos, tanto a música exagerada, como as luzes, as cores exageradas, a falta de cor exagerada, a interpretação dela tem que ser exagerada. Então, nesse aspecto, pela proposta do filme, ela interpreta muito bem, magistralmente pela proposta do filme. Agora, fica acima do tom, fica estranho em certos momentos, fica exagerado. É a proposta do filme, mas fica exagerado, fica estranho. Aí você não sabe realmente se ela, naquela cena, porque tem cena que não é exagerada, a cena que eles tentam passar uma coisa mais real realmente que aconteceu, é uma pessoa normal. Na cena que eles querem entrar na cabeça dela, e a cabeça dela tá com muitas coisas acontecendo, tá com angústia, tá com ansiedade, sabe? Tá com depressão, ela interpreta dessa maneira e ela interpreta muito bem. Só que tem certos momentos que parece que ela também passa um pouco do tom quando não deveria passar do tom. E aí a gente não sabe se o diretor queria que ela passasse do tom ali naquele momento também ou não passasse. É uma interpretação estranha para ser analisada. Mas, de certa maneira, eu gostei da interpretação dela. Achei bem interessante a interpretação dela. Não é uma interpretação para um Oscar, mas é uma interpretação bem legal, acima da média, muito bem feita. Ela passa pra gente. O mais importante para mim é ela passar os sentimentos. E isso ela passou. Ela passou toda a angústia da Marilyn Monroe, ela passou toda a depressão, principalmente a depressão da Marilyn Monroe, todos os problemas que estavam, a ansiedade na cabeça dela, os traumas que ela tinha, que ela teve, que ela estava sentindo naquele momento. Isso ela conseguiu passar, isso que é o mais importante desse filme. Agora, depois de falar tudo isso, eu indico Blonde para assistir. Para ser bem sincero, esse filme não é um filme que vai agradar a todos, até porque ele é muito longo, ele tem 2 horas e 47 minutos, é grande pra caramba. Eu acho que é um filme muito mais para quem é cinéfilo mesmo, para quem gosta de cinemão, sabe? Cinemão arte, cinemão conceitual, que gosta de ver algumas coisas diferentes, ou para quem é fã da Marilyn Monroe. Se você é um que gosta mais de filmes tradicionais, se gosta de relaxar, curtir quando está assistindo o filme, não é um filme para você assistir. Eu não sei se vai valer a pena, que com 1 hora você não vai aguentar mais, você vai querer parar de assistir esse filme. Então, se você quer um cinemão, aqueles filmes conceituais, artísticos, de diretor, assista e vê o que você acha. Se você não quer, você quer só uma diversão, não vale a pena não. Eu tô achando que os críticos e o público estão sendo um pouco duros demais com o filme. Eu não diria que é um filme excepcional, maravilhoso, mas também uma nota 3 pro filme, eu acho meio demais. Eu ficaria com uma nota 5. Não acho que ele conseguiu. A proposta é boa, a ideia é boa, mas eu não acho que ele conseguiu realmente trabalhar da melhor forma essa proposta. Não ficou um filme tão coeso assim. Não ficou um filme
que passava 100% da história que ele queria passar. Eu daria uma nota 5, uma nota 6, ficava por ali. 3 eu acho também demais. É isso, galera. Codex também fala de filmes conceituais, também fala de filmes artísticos. Na verdade, são os que eu mais gosto de falar, porque a análise é complexa. Não é uma análise simples. Ah, filme legal, história legal. Você tem que pegar cada ponto do filme para você analisar. Eu acho mais interessante ainda. É isso, galera. Para completar, eu quero muito saber o que vocês acharam de Blonde, se vocês assistiram. Vocês gostaram do filme, vocês não gostaram? Se vocês gostaram, o que vocês gostaram? Gostaram da temática? Gostaram da maneira como ele contou? Gostaram desse exagero que ele colocou nas cenas? Gostaram da maneira como ele contou a história? Gostaram desse lado ficcional? O que vocês acharam interessante e o que vocês não gostaram? Ah, foi muito arrastado, foi muito longo, foi muito chato. Escreve aqui embaixo, deixe comentário, porque a sua opinião é o mais importante aqui no canal. Deixe comentário se vocês estão aqui embaixo, sobre o assunto Codex. Muito obrigado por assistir.